Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meditação da história da Sagrada Paixão, segundo Luís de la Palma. Capítulo 32. Os bons cristãos encontram exemplo, salvação e consolo em Jesus Cristo crucificado. Quão imensa foi a sabedoria de Deus ao fazer-se homem e vir ao mundo, escolhendo a morte mais afrontosa e dolorosa que existe para deixá-lo. Ao conquistar o seu reino através do madeiro da cruz, abrir caminho para o descanso e para a glória por meio das injúrias e dos tormentos, enfraquecer as melhores e mais fortes armas do mundo e animar os seus a menosprezar esse mundo como um inimigo vencido e a não temer, ainda que passem por dificuldades, e esperar por meio delas alcançar o triunfo da glória, assim como ele fez. Ele também nos ensinou a suma reverência, obediência e amor que devemos ter a Deus sobre todas as coisas, perdendo tudo, até mesmo a vida, se for necessário, para glorificá-lo e para cumprir os seus mandamentos. Além disso, o Senhor nos deu força, armou-nos com a paciência, humildade e confiança em Deus em qualquer situação, por mais adversa que seja, e assim tornou-nos mais fortes do que todos os nossos inimigos, ajudando-nos a desprezar as suas forças em virtude da cruz e a não sentir os seus golpes e as feridas abertas, pois são passageiras e por amor à cruz devemos ser crucificados e mortos. O Senhor também nos mostrou o caminho da paz e conduziu os nossos passos por ele, guiando-nos pela pobreza, pelas afrontas e desonras e arrancando dos nossos corações a ambição pelos bens que o mundo estima, a qual gera todas as perturbações e angústias. Assim, na cruz que escandalizou os judeus e foi considerada loucura pelos gentios, os escolhidos e chamados de Deus encontraram a virtude, a força e a sabedoria de Deus. A Divina Majestade ordenou que a sua grandeza fosse manifestada através da cruz e que por ela fossem conduzidos os seus escolhidos. Por isso, convinha que a sua paciência fosse grandiosa na terra, tal como era grandiosa a sua majestade no céu. Que ele tomasse primeiro a sua cruz para que todos o seguissem, e que mais do que qualquer outro homem fosse privado dos bens que o mundo deseja e sofresse os males que o mundo rejeita, pois como um capitão deveria ir adiante através do novo caminho para a vida que ele nos revelou. Causa grande admiração pensar que durante a paixão, em menos de 24 horas, choveram sobre o Senhor sofrimentos de todo tipo, agravados por diferentes circunstâncias. Assim, parece ser impossível que algum homem em qualquer tempo possa enfrentar alguma provação ou sofrer alguma adversidade que o Senhor não tenha vivenciado por primeiro e com muito mais intensidade. A sua pobreza chegou a tal ponto que o Senhor foi privado de todas as coisas, nem mesmo teve uma cama para morrer, um lenço para se cobrir, e se o teve, recebeu-o como uma esmola.
e ao sentir sede e agonia durante a sua morte, não recebeu outro alívio senão o que os seus inimigos quiseram dar-lhe: fel e vinagre. São Paulo disse que a suma pobreza é ter algo para cobrir o corpo e sustentá-lo, e nada mais buscar. E o Senhor, mesmo sendo rico, fez-se pobre por nós, e foi ainda mais além, pois sequer teve algo para se cobrir e para aliviar a sua sede, e não pôde escolher com quem deixar as pobres vestes que usara durante a sua vida, mas viu os soldados reparti-las entre si e sorteá-las como bem entenderam. O Senhor foi tão desamparado pelos homens que sobre ele pode-se dizer: olhava para todos os lados e não encontrava quem o reconhecesse. Salmo 141, 5. Pois os meus conhecidos fugiram para longe de mim e consideraram-me abominável. Salmo 87, 9. Foi tão forte o golpe que recebeu e tão grande sua queda, que teve mais razões do que Jó para dizer: levantaste-me no alto e fizeste-me cavalgar o vento, para deixar-me cair com mais força. Jó 30, 22. O Senhor era considerado santo, reverenciado como profeta, ouvido como um grande mestre e pregador, seguido por uma grande multidão no templo e nas sinagogas, na cidade e no deserto, na terra e no mar. Fora engrandecido pelos seus muitos ilustres milagres, amado por causa dos contínuos benefícios que recebiam dele. E tudo isso foi subitamente trocado pelo desconhecimento, desprezo, infâmia, ódio e aborrecimento, tal como está escrito na lei: sem motivo me odiaram. O seu povo quis matá-lo injustamente e os gentios executaram-no cruelmente. Os sacerdotes e magistrados eram como a levedura agindo no povo e tornando-o ácido contra o Salvador. Os príncipes acendiam e atiçavam no povo uma chama impossível de apagar, com tantas afrontas e dores. E não se contentaram em ver o Senhor pendurado na cruz, mas como cães raivosos despedaçaram a sua carne com as injúrias e desonras. Os judeus e os gentios declararam claramente que estavam contra o Senhor em maior ou menor grau, mesmo os que seguiam os seus ensinamentos, e ele encontrou pouca lealdade. Entre os seus 12 apóstolos escolhidos, um vendeu-o e tornou-se o capitão dos que queriam prendê-lo. Outro, a quem ele dera o primeiro entre todos, negou-o 3 vezes, amaldiçoando-se ao dizer que não o conhecia. E os demais o desampararam, deixando-o em poder de seus inimigos. Ó, exemplo incomparável da inconstância humana e de como deve ser o verdadeiro cristão! O que terá sentido o bendito coração do Senhor quando se viu sem os seus amigos e cercado pelos seus inimigos? Muitos anos antes, o profeta expressara esse sentimento: meu coração está como a cera, que se derrete em minhas entranhas. Salmo 21, 15. Somente a sua mãe nunca o desamparou e o acompanhou em sua afronta, mesmo sem poder ajudá-lo e nem defendê-lo. Ao contrário, aumentava ainda mais a dor do filho com a sua presença. O seu eterno Pai, mesmo podendo, não quis ajudá-lo e deixou-o sofrer rigorosamente e deliberadamente nas mãos de seus inimigos.
fato que estes lhes atiravam em rosto, dizendo: se espera em Deus que ele o livre e o salve, já que ele diz ser filho de Deus. O Senhor, vendo que Deus não queria livrá-lo e nem demonstrar o seu amor por ele, queixou-se amorosamente: meu Deus, por que me abandonastes? Quem será capaz de dizer o tamanho da desonra que o Senhor sofreu? Ela foi tão grande quanto a reputação e a estima que ele tinha alcançado e quanto a reverência com que fora tratado. Mesmo sendo muito estimado por todos, os príncipes e magistrados desonraram-no, prendendo-o fora da cidade, à mão armada, como se fosse um ladrão, e conduziram-no preso com violência e gritaria pelas ruas mais públicas da cidade. O povo, ao vê-lo preso e desonrado, achou que tinha se enganado a seu respeito e, para compensar a honra que tinham dado a um impostor, buscaram corrigir o erro através de injúrias e ofensas. Por isso, alguns cidadãos ofereceram-se para testemunhar os delitos de que os sacerdotes queriam acusá-lo e, com um processo falso, levaram-no diante de todos os juízes que havia em Jerusalém, submetendo-o a todas as jurisdições e apresentando-o como réu diante de todos os tribunais, e em todos o Senhor foi insultado e ultrajado. Assim, a desonra do Senhor foi mais qualificada do que se pode imaginar. Em primeiro lugar, por parte de sua pessoa, porque ele era Deus e, como homem, todos o reverenciavam e o conheciam. Assim, em segundo lugar, por parte das pessoas que o desonraram, pois os magistrados, anciãos, sacerdotes e juízes eram os que mais conheciam as Escrituras e a religião, de quem menos se poderia presumir que ignorassem a justiça ou que quisessem cometer alguma injustiça e agravo. No entanto, foram eles que, depois de muita ponderação e de terem examinado a causa em seu concílio, declararam que o Senhor era um impostor e que blasfemava, e consideraram-no merecedor da morte. O povo também quis a sua morte e pressionava o governador com a violência popular para que ele o condenasse. Os soldados, que eram gentios, sem Deus, e pessoas vis e grosseiras, foram os verdugos que o executaram, pondo nele as mãos e as línguas sem nenhuma vergonha ou cortesia. Um dos seus discípulos vendeu-o e outro, em sua presença, negou-o, dizendo que não o conhecia. Todas essas circunstâncias demonstram o quanto as pessoas agravaram a desonra feita ao Senhor. Em terceiro lugar, o Senhor foi desonrado pelos delitos dos quais o acusaram: de blasfemar contra Deus, pois dizia ser filho de Deus e igual a ele; de traidor dos reis, pois cobiçava esse título e dignidade e impedia o povo de pagar impostos; de rebelde, que amotinava o povo, ensinando uma doutrina nova e criminosa, percorrendo as terras, aldeias e cidades sem possuir uma casa; de feiticeiro, que com falsos milagres, aparentemente realizados com a ajuda do demônio, encantava as pessoas e se oferecera para destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, sem usar as mãos, somente com a força das palavras e com os feitiços.
Os sacerdotes declararam que todas essas acusações eram crimes gravíssimos e odiosos, e continham em si muitos outros, esmiuçados e apresentados por eles tanto a Pilatos quanto a Herodes. Acusaram com veemência o Senhor, que se calava, e somente o seu silêncio comprovava esses horrendos delitos em tribunais tão importantes. Em quarto lugar, o tratamento doloroso e ofensivo que lhe deram aumentou a sua desonra. Conforme dissemos, ele foi preso à noite e no campo com alvoroço, levado preso pela cidade com afronta. Examinaram a sua causa com violência, e um dos criados do sumo sacerdote deu-lhe uma bofetada no rosto diante de seu senhor, do concílio e dos sacerdotes. Os que o guardaram à noite cobriram-no de desonra. Vendaram os seus olhos e cuspiram em seu rosto, deram-lhe bofetadas, riram, zombaram dele como se fosse um profeta falso e mentiroso. Conduziram-no pelas ruas várias vezes, de um tribunal para outro. Herodes, para caçoar dele, vestiu-o como um bobo, e Pilatos despiu-o vergonhosamente em seu pretório para açoitá-lo como a um ladrão. A corte dos gentios o adorou como a um falso rei, fincando a pauladas a coroa em sua cabeça. Os judeus não quiseram confessá-lo como rei, e ao ser contraposto a Barrabás, deram a liberdade a um homicida e consideraram o autor da vida indigno dela. Não aplacaram o seu furor, nem mesmo ao ver o Senhor nu, açoitado e coroado com espinhos, mas ao contrário, diante dele, em sua presença e olhando-o com seus olhos, pediram com gritos que fosse crucificado. O juiz, mesmo tendo-o condenado ao gênero de morte mais infame, aumentou ainda mais a sua desonra, crucificando-o no meio de dois ladrões, como se fosse o pior entre todos, e obrigando-o a carregar por toda a cidade o madeiro de sua cruz, cravaram-no despido à vista dos seus e de estranhos. E como se tudo isso não bastasse, diziam-lhe ofensas durante a sua agonia e atiravam-lhe ao rosto os delitos que não cometera, que eles mesmos inventaram. Ó benfeitor dos homens, como puderam pagar com a desonra tantos benefícios a ti que mereces apenas a honra e o louvor por todos os séculos? O Senhor estava tão ferido que se pode dizer que desde a planta do pé até o mais alto da cabeça não havia lugar são. Isaías 1:6. E que inteiramente chagado como um leproso, não tinha graça e nem beleza que atraísse o olhar. Isaías 53:2. As suas costas estavam abertas. Todo o seu corpo fora marcado pelos açoites. Os ombros estavam esgotados por causa do peso da cruz. O seu peito foi desconjuntado e estirado na cruz. A sua cabeça, transpassada pelos espinhos, estava fraca e desfalecida. Os seus cabelos e a sua barba foram arrancados, o seu rosto ferido com bofetadas, as veias foram perfuradas, a sua boca estava seca por causa da sede e a língua amarga por causa do fel e do vinagre. As suas mãos e os seus pés foram perfurados, e através deles foi pendurado na cruz com cravos, e o peso do seu próprio corpo abria as feridas. E o seu coração estava aflito,
e a ponto de morrer com a força da tristeza e angústia que sentia. Já que Deus quis sofrer, haveria de sofrer como Deus. E o seu sofrimento demonstrou claramente que o Senhor não era apenas um homem. Mesmo em um estado de suma pobreza, desamparado por seus amigos e rodeado de inimigos, desonrado e abatido, sentindo fortes dores e tormentos, não se rendeu e nem demonstrou fraqueza, e em nenhum momento perdeu o seu decoro e majestade. Ao contrário, de boa vontade, estendeu os braços, demonstrando a força de Deus, e sustentou o peso da cruz que somente ele poderia sustentar. Se olharmos para o motivo do seu sofrimento, veremos que conduzia com a sua pessoa, pois ele sofreu tudo isso pela justiça, pela verdade, para devolver a honra a Deus e para cumprir o seu preceito, despojando-se de seus bens e da amizade dos homens, da fama e da honra, de sua saúde e de sua vida, para em tudo obedecer ao Pai. Ele também sofreu pelo bem de todos os homens do presente, do passado e do futuro. Ofereceu-se ao seu Pai como verdadeiro holocausto, abraçado pelo fogo da caridade, com a qual amava a Deus sobre todas as coisas. Desejou a sua honra acima de tudo e, por amar os homens que seu Pai lhe recomendara, desejou o resgate e a redenção deles. O Senhor cumpriu essa missão tão copiosamente que, mesmo bastando uma gota de seu sangue para salvar 1000 mundos, ele, por causa do grande amor que tinha por nós, sangrou de tal maneira que pudemos não somente ser aspergidos, mas lavados com o seu sangue, nós e as vossas vestes. Disse o apóstolo São João: ele nos amou e por isso lavou os nossos pecados com seu sangue. Em outra parte diz: bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Assim, o Senhor que tanto nos amou, pendurado na cruz, deu-nos a salvação, exemplo e consolo. Ele nos deu a salvação porque pagou as nossas dívidas para com o eterno Pai e satisfez a divina justiça, enriqueceu a nossa pobreza com o tesouro de seus merecimentos e armou a nossa fraqueza com a virtude de sua cruz e com a memória de sua paixão para nos tornar fortes em nossas tentações. Pois, tendo sofrido em sua sagrada carne, muniu-nos dessa convicção. Ele nos deu um grande exemplo e consolo ao aceitar ser tentado e provado, para compadecer-se melhor das nossas fraquezas. Com sabedoria e com amorosa providência, experimentou em sua paixão todo tipo de adversidade que os homens poderiam vivenciar em qualquer momento. Essa é a atitude do amigo fiel e do capitão empenhado que adentra em alto mar, conforme está escrito sobre ele: entro no mais fundo das águas, Salmo 68, 3, e espera que caia sobre ele todas as ondas e tempestade. Como está escrito: tua cólera pesa sobre mim. Salmo 87, 8. O Senhor disse: fizestes cair todas as vossas ondas sobre mim, para assinalar com as vossas pegadas e os vossos ilustríssimos exemplos o caminho real por meio das águas, ou seja, por meio das tribulações, para que o vosso povo passasse alegremente por elas
e os vossos inimigos que amam o mundo se afogassem como chumbo nas águas profundas. Com isso, quero dizer que os mundanos veem apenas tristeza na pobreza, impaciência na enfermidade e desespero nas desonras. Mas o Senhor ensinou os seus escolhidos a conquistar a riqueza por meio da pobreza, o descanso em meio às dores, a verdadeira honra e glória através da desonra. E por meio da morte ensinou os caminhos da vida. Ele estendeu a sua mão para a cruz e os seus inimigos foram tragados pela terra. Foi o guia e o capitão do povo remido. E com a força que ganhou sofrendo, sustentou-o e carregou-o sobre os ombros para as moradas eternas da glória, conforme está escrito. Êxodo 15, 18, 13. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.